Com dificuldades de interações sociais e com um diagnóstico não muito bem recebido por sua mãe, Clara se vê diante de mais um problema. Ela vai ter que trabalhar numa ação solidária junto com uma garota que lhe tira a paciência. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Que tal uma história que tenha cheirinho de livros e se passe bem pertinho do Natal? Pois é isso que você vai encontrar quando for ler Caoticamente Clara. Uma história aconchegante e reflexiva que vai falar sobre as diferentes formas de sermos quem somos. Nesse livro de Fernanda Campos, escritora formada em psicologia, com mestrado em letras, viajamos em 258 páginas de uma história narrada em terceira pessoa, com o foco direcionado na personagem Clara, uma jovem adulta neurodivergente vivendo as doçuras e os perrengues do dia a dia da vida adulta, tentando se encaixar nesse mundo tão confuso. E aí, ficou curiosa? Então, por favor, já considere se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de histórias incríveis para vocês. Além de que, não esquece de clicar no sininho de notificações para sempre ser avisado de quando tiver vídeo novo. Bom, como eu estava dizendo, nessa história, vocês vão conhecer Clara, uma jovem adulta de 20 anos que faz faculdade de letras e mora sozinha no seu apartamento, bem longe da sua família sanguínea. Mas ela não cortou laços com essa galera, ela continua ainda tendo contato com as pessoas, apesar de todos os perrengues envolvidos nisso. E a família também a ajuda a pagar algumas contas. Além disso, Clara tem um pouquinho de dificuldade com interações sociais. E isso não se dá apenas porque Clara é neurodivergente. É também, mas não apenas. Afinal, cada pessoa neurodivergente, no caso de Clara especificamente, que é uma pessoa autista, tem uma identidade própria. Ninguém é igual a ninguém. Então muito disso vem das próprias características da personagem. Inclusive me identifiquei muito com a diva em vários aspectos. Clara tem a bateria social de centavos, tipo eu. É cansada, odeia tumulto, adora a ideia de um grupo, mas não tanto fazer parte de um. Além disso, ela também adora buscar refúgios em livros. Olha como a gente se parece. Olha o tanto de coisa em comum que a gente tem. Além disso, outro lugar que Clara adora buscar refúgio é no sebo entre estantes. Lá é muito seu lugarzinho de conforto. Tanto é que já teve dias que Clara passou mais tempo no sebo do que na própria casa dela. Lá, Clara tem o seu cantinho de sentar favorito, onde ela pode ler o seu livro marcando-os com post-its verde-limão e, para melhorar tudo, degustando uma gostosa fatia de bolo de limão. E se esse sebo já era um refúgio muito importante para Clara antes, agora se faz ainda mais necessário, porque começou uma obra terrível no apartamento de baixo dela. Você sabe como é obra, né? Já é um caos quando a gente tá no meio dela. A gente tá ouvindo e é ainda pior, porque a gente nem tá tirando benefício de nada. É só aquela barulheira de martelo, de furadeira, de arrasta-coisa. Nossa, que inferno. Então, se ela já amava frequentar o sebo antes, agora se tornou crucial e essencial. Ela começou a fugir a cada vez mais para lá. Mas o que Clara não esperava era que em uma dessas idas ao sebo, ela ia passar uma dor de cabeça terrível, muito diferente do que ela vivia naquele lugar. Isso porque ela topou com uma book influencer que ao que parece é bem da snob. E o pior de tudo, essa criadora fez parecer com que Clara fosse uma pessoa extremamente mal educada para seus seguidores. Alerta rancinho presente. Após esse encontro desastroso, Clara achou que nunca mais veria essa criatura na vida. Principalmente porque ela nunca tinha visto no Entre Estantes antes. Mas acabou que elas se reencontram sim. E para piorar tudo, Clara vai descobrir que essa mesma garota vai participar da mesma ação solidária natalina que ela se prontificou a participar lá no sebo Entre Estantes. Logo quando Clara finalmente se dispõe a participar de alguma coisa grande, repleta de gente estranha, mesmo com as suas dificuldades de interação social, ela se depara logo com isso. Pensa só. E agora, Clara e essa book influencer chamada Aline vão precisar botar suas rusgas mútuas de lado para fazer isso dar certo. Afinal, isso é maior do que qualquer desentendimento delas duas. E a partir daí vocês vão acompanhando como Clara vai lidando com essa nova desventura que surge em sua vida para além das outras demandas que ela já tem que lidar. Inclusive, participar desse evento em si já é uma grande desventura. Afinal, faz com que Clara enfrente muito de seus medos para fazer parte disso. Pensa só ter que interagir com pessoas estranhas, sendo que muitas vezes já é um pesadelo interagir com as pessoas que a gente já conhece. Mas esse semi-terror parece ser algo muito melhor de se fazer no Natal do que enfrentar a outra opção que Clara tem, que no caso é ir para casa. E Clara quer muito fazer isso. Foi ela que tomou essa iniciativa de participar da ação solidária. Só que, poxa, fazer junto com a garota que a irrita parece bem complexo. Inclusive, devo dizer que
A Aline também me irrita no começo, tá? Nossa, eu fiquei assim... Ai, garota! Nossa, ela me irritou no começo, gente. Então Clara foi sentindo rancinho de lá e eu sentindo rancinho daqui. É porque ela implicava com as coisas meio nada a ver, tipo assim... Se você não gosta de fazer isso, você não faz desse jeito, faça de outro. Qual o problema de eu fazer dessa forma? Mas, de novo, as coisas vão mudando. Tanto pra mim quanto pra Clara. E elas duas vão começar a se aproximar. Não apenas porque estão trabalhando juntas e precisam fazer isso, mas porque algo além vai surgindo. Algumas borboletas no estômago de Clara vão começando a se debater, mesmo que Clara não entenda nada do que está acontecendo. Mas assim, mesmo que ela em si não entenda o que está acontecendo, o coração dela sabe bem o que está rolando. Ele começa a bater um pouquinho diferente em relação a Aline. E, consequentemente, Clara começa a se sentir diferente, transformando o que parecia num grande desastre num belo rancinho pra chameguinho. Mas assim, gente, eu acho importante salientar aqui que por mais que essa história tenha romance, ela não é propriamente dita uma história de romancinho, de casalzinho. Claramente que tem a sua importância assim, essa parte, é importante também pra gente entender melhor Clara e sobre seus sentimentos, mas é para além disso, porque, como eu acabei de salientar, é sobre Clara. Essa é uma história sobre Clara. Não é caoticamente Clara à toa. Essa é uma história leve e agradável sobre a personagem Clara. Mostrando o dia a dia dela, mostrando a sua paixão por livros. Inclusive, eu gostei muito que aqui traz várias referências literárias, mostrando a perspectiva de como Clara enfrenta essas histórias. No caso, o que Clara acha dessas histórias. Inclusive, algumas opiniões bem fortes, talvez um pouco polêmicas. Depende do ponto de vista. Eu concordei com a Diva em vários casos. A gente também vê aqui a paixão que Clara tem por estudar, que apesar de alguns percalços no caminho, né, por conta dela ser uma pessoa neurodivergente, alguns pontos aqui podem atrapalhar sua trajetória, mas ainda assim tudo segue fluindo porque Clara ama fazer isso. Principalmente na área de atuação dela, né, que é a área de letras, a área linguística. Clara é apaixonada por essa parte. E a gente vai entender também sobre como as formas de linguagem funcionam na cabeça da personagem, sobre como ela se expressa melhor e sobre como ela entende melhor o mundo, ou melhor, como ela tenta entender melhor o mundo. Essa é uma história que vai falar sobre as características de Clara para além de ser uma pessoa neurodivergente, mostrando que isso é apenas uma das características da personagem e não toda a sua identidade. Tanto é que tem umas coisas de Clara que eu fiquei muito assim, ai amada, pare! Porque Clara é muito além do seu diagnóstico. E a gente vai sim sentir sentimentos divergentes por ela. Pelo menos eu senti. Clara me encantava, mas às vezes também me estressava. Mas calma, nada a um ponto de eu ter desgostado do livro, largar o livro. Não, eu li o livro inteiro, eu adorei o livro, maravilhoso, de verdade, assim. Eu me apaixonei por Clara. Ela é realmente uma personagem encantadora, eu adorei ela. Só que de vez em quando, às vezes, até personagens principais estressam a gente, né, gente? Nossa, quanto gente! Só que às vezes até personagens principais podem estressar a gente. É normal, faz parte. Tem personagem principal que é chato mesmo no começo, numa parte, num momento específico. Claro, não é a primeira nem a última personagem que vai me irritar um pouco. A questão é de que forma isso é trabalhado na história e o limite que isso tem. Como isso vai ser apresentado pra gente. E na minha opinião, no caso de Clara, foi feito da melhor forma. Fernanda entregou aqui. Pra mim foi muito legal acompanhar Clara em sua jornada, estando dentro da sua cabeça caótica. Quer dizer, de certa forma, tá dentro da cabeça dela. Porque assim, como eu disse, essa história é narrada em terceira pessoa. Então, por ser em terceira pessoa, a gente não tá 100% dentro da cabeça dela. A gente tá mais presente dessa forma quando é narrada em primeira pessoa. No entanto, é muito presente a gente ver e sentir as sensações e sentimentos de Clara. Mesmo que a gente observe as coisas pela percepção dela, mas não 100% pela ótica dela, é possível sim sentir. E novamente, sendo bem sincera com vocês, eu acredito que isso enriqueceu muito a narrativa. Eu não tenho problema, gente, em ler livros com pontos de vista diferentes, tipo, em primeira pessoa, em terceira pessoa, mudo o ponto de vista, eu não tenho problema com nada disso. Eu só sinto que algumas histórias, elas seriam melhores apresentadas e melhores executadas se elas tivessem determinados pontos de vista. Eu já li algumas histórias que eram em terceira pessoa que eu preferia que fossem em primeira. Não por preferência de ponto de vista, mas porque eu sinto que a narrativa ia fluir diferente se fosse assim. E nesse caso aqui,
eu achei um acerto 100% de ser em terceira pessoa. Porque a gente acompanha a Clara, sabendo seus pensamentos e intenções, mas também podemos olhar ao redor, vendo uma perspectiva para além dela. Mesmo que o foco direcionado seja para a Clara, ainda assim a gente consegue visualizar um pouco mais. Eu acho isso importante porque senão a gente poderia até interpretar erroneamente algumas coisas que a própria Clara pode não visualizar 100%. E nesse caso específico é por conta do autismo dela mesma. Então a gente vê muito melhor sobre ela e sobre as pessoas ao redor dela. E falando em pessoas ao redor, nessa história nós temos a trope que chamamos de Found Family, que é o que, botando em português, né, é sobre a família de escolha. A família que nós escolhemos ter para além de laços sanguíneos. Porque nem sempre laço sanguíneo vai definir família, né? E vocês que me assistem sabem o quanto eu amo histórias assim. Principalmente pensando em histórias que tenham personagens LGBTQIA+, e demais recortes. Histórias que tenham essas camadas sempre vão trazer uma dessa trope, porque é um lugar onde a gente vai se sentir mais acolhido. Então aqui a gente tem Maya, que é melhor amiga de Clara e também é neurodivergente. E a dinâmica das duas é muito legal, porque a gente vê de forma ainda mais clara o quanto pessoas neurodivergentes são pessoas diferentes, independente de serem neurodivergentes. E a similaridade que elas duas têm faz com que elas se respeitem, respeitem os próprios espaços, respeitem o espaço uma da outra e se compreendam melhor. Cada uma delas tem a sua própria forma de ser. Então, enquanto Clara é mais introvertida, mais fechada, Maya é mais expansiva. Maya consegue fazer a amizade fácil porque ela desenvolve conversa muito fácil. Eu gostei muito da forma como Fernanda trouxe isso aqui na narrativa, porque fez com que a gente abrisse ainda mais os olhos para entender que pessoas são diferentes, mesmo as neurodivergentes. E mesmo que ambas sejam autistas, não existe apenas um tipo de autismo. Então é a característica da neurodivergência com as características próprias de cada pessoa, com a identidade de cada pessoa. Além disso, temos também aqui as amizades que Clara vai criando por causa do curso de letras e algumas coisas a mais que ela vai se envolvendo. E isso é muito legal e agradável de ler. Eu adorei essas relações que Clara vai estabelecendo e as diferentes formas de interações que vão acontecendo dentre cada forma de relacionamento. E sobre a família de Clara, eu prefiro não dizer nada, porque, nossa senhora, só vou dizer assim, meu Deus, que ódio dessa mãe. Caoticamente Clara é uma história sobre nos compreender e respeitar quem somos. Assim como Clara respeita a si, apesar de alguns momentos ela sentir ainda um pouco de desconforto, afinal o mundo encara de uma forma ruim quem é diferente, mas ainda assim ela segue em frente e vai compreendendo e respeitando também as pessoas ao redor dela. Mesmo que às vezes ela precise de um pouco de limite. Essa é uma história sobre nos arriscarmos. Por mais que às vezes pareça que é muito melhor a gente ficar dentro da nossa conchinha, no nosso cantinho, na nossa casinha. É uma história sobre aproveitar bons momentos com as pessoas que gostamos. É sobre partilhar sem medo sobre os nossos sentimentos. É sobre viver um dia de cada vez. Principalmente quando a gente tem características que demandem um pouco mais de nós em relação a isso. E nos faz lembrar que isso não é algo ruim. É uma história que nos faz relembrar que família não são as pessoas que nós temos apenas laços sanguíneos, e sim as pessoas que escolhemos para serem nosso lar. Mas e aí? Será que Clara vai conseguir vencer os obstáculos do seu rancinho por Aline, além das dificuldades de interações sociais diversas, para assim cumprir a sua missão de Natal? Para descobrir isso, você precisa ler Caoticamente Clara, da autora Fernanda Campos, que está disponível agora mesmo para empréstimo pelo Kindle Limited e também para compra na página da Amazon. E o link para você adquirir o seu exemplar está disponível aqui na descrição, é claro. Vou deixar na descrição também os links para as redes sociais de Fernanda, porque aí você conhece mais da autora, continua acompanhando seus trabalhos e vê mais o que vem por aí. Essa história tem classificação indicativa mais 12 anos. É uma história super tranquila, super leve, super fluida, super para todas as pessoas que querem se apaixonar por Clara. É uma narrativa leve para várias pessoas se encantarem e se conectarem. E como sempre, gente, eu só não me alongo falando mais dessa história, por quê? Porque senão será spoiler e eu nunca quero estragar as suas experiências de leitura. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!